Olá, seja muito bem-vindo ao canal Sofrência Social Clube. Se você gostar deste vídeo, se inscreva no canal, marque o sininho e indique para um amigo. Se você não gostar, indique para vários inimigos. Carlos completou 50 anos com uma sensação de fracasso pulsando em suas veias. Ele sempre acreditou que, nessa idade, teria uma vida tranquila, um casamento estável e uma filha que o admirasse. Mas quando recebeu o aviso de demissão, tudo o que ele havia construído começou a se desintegrar. Seu chefe, Roberto, o demitiu sem remorso, jogando-o à margem como um peso morto. As palavras dele, "A empresa precisa de sangue novo e você é um dinossauro", ecoavam na cabeça de Carlos como um insulto à sua existência. O peso da rejeição profissional o esmagava, mas ele não estava preparado para a verdadeira facada. Ao voltar para casa naquela noite, em busca de conforto, tudo o que encontrou foi um silêncio gélido e indiferente de sua esposa, Mariana. Ela não perguntou como ele estava se sentindo, não ofereceu apoio. Seus olhos, quando finalmente o encararam, estavam vazios, distantes, como se ele fosse um estranho em sua própria casa e então com um tom sarcástico disse: "Então eu terei que ser o homem da casa, agora." Ele se sentiu como uma sombra de si mesmo, um homem invisível, indesejado. Os dias se arrastaram, pesados como chumbo, até que Carlos fez a descoberta que o destruiu por completo. Mexendo no computador de Mariana, à procura de uma planilha para revisar os gastos, ele viu um e-mail. Seu coração começou a bater mais rápido. O remetente era Roberto. Seu ex-chefe, que o demitiu. O homem que agora, com palavras melosas e promessas lascivas, estava envenenando o que restava de sua vida. "Eu sinto sua falta, minha linda. Nossa última noite foi inesquecível." Carlos sentiu o mundo girar ao seu redor. Seu peito apertou, como se estivesse à beira de um ataque cardíaco. Ele leu tudo. Cada detalhe imundo, cada traição compartilhada com o homem que destruiu sua carreira e agora, destruía sua vida. Sem acreditar, resolveu não falar nada ainda, até que tivesse uma ideia do que faria a seguir, afinal, eram 20 anos de casamento. Mas o golpe final, aquele que o derrubou de joelhos, veio logo depois. Uma noite ouviu sua filha, Júlia, conversando com a mãe. Mariana contava como foi o último encontro com Roberto, como ele era engraçado e estimulante, diferente de Carlos, e Júlia ria ouvindo. Ele, chocado, percebeu que sua filha sabia de tudo. Sua própria filha, seu sangue, tinha se tornado cúmplice na traição. Ele não podia acreditar. Naquela noite saiu de casa e apenas andou sem rumo, chorando, pensando onde havia errado tanto, como permitiu que sua vida chegasse àquele ponto, como não percebeu nada, como pode ser tão estúpido. Carlos, que sempre se considerou forte, ruía por dentro. Sua família havia apunhalado seu coração de tal maneira que o ar parecia faltar. O peso da traição de Mariana e da cumplicidade de Júlia esmagava sua alma, como se sua própria vida tivesse sido drenada. Ele passou dias vagando pela casa como um fantasma, incapaz de encarar o futuro. O reflexo no espelho não era mais o homem que ele conhecia. Era um morto-vivo, traído, humilhado, sem propósito. Noites sem dormir, preenchidas com imagens de sua esposa e seu chefe, sussurrando um para o outro enquanto ele, o idiota traído, vivia na ignorância. Mas no fundo de sua dor, algo selvagem e primal começou a emergir. A raiva que ele reprimia há anos, por sua vida sufocada, por sua submissão, por sua paciência em nome de uma família que o abandonou emocionalmente. Ele sentiu essa raiva crescer, se espalhar como um veneno doce, até que ela se tornou sua única companheira. Numa madrugada fria, Carlos fez o impensável. Enquanto Mariana e Júlia dormiam, ele arrumou suas coisas e saiu de casa sem dizer uma palavra. Não havia gritos, não havia drama. Apenas o som de sua respiração e o peso de sua decisão. Ele as abandonou. Não como um covarde, mas como um homem que finalmente entendia o valor da própria vida. Ao sair de casa naquela madrugada silenciosa, Carlos deixou uma carta em cima da mesa da cozinha, onde as manhãs costumavam ser preenchidas com café e risos que agora pareciam distantes, quase reais. Ele sabia que nunca mais voltaria, mas também sabia que precisava deixar suas últimas palavras gravadas no papel. Elas não o mereciam, mas ele merecia libertar-se de tudo. A carta dizia: "Mariana, Júlia,
as palavras que escrevo são as últimas que vocês terão de mim. Não haverá retorno, não haverá perdão. Hoje, me despeço de vocês não apenas como homem, marido ou pai, mas como alguém que foi morto em vida pelas pessoas que mais amava. Eu confiei em vocês. Passei anos acreditando que, não importasse o que acontecesse no mundo lá fora, em casa eu teria um porto seguro. Sempre me orgulhei de ser um bom marido e pai. Sacrifiquei meus sonhos, meus desejos, e muitas vezes até minha dignidade por essa família. Eu me entreguei de corpo e alma. E o que recebi em troca? Mariana, sua traição foi um golpe cruel, mas a forma como o fez, com meu chefe, o homem que me demitiu e destruiu a minha carreira, é algo que transcende qualquer dor que já senti. Você não apenas me traiu como homem, você me destruiu como ser humano. Todos os momentos de risos, de carinho, tudo se desfez em uma mentira suja. Eu era apenas o idiota que você mantinha por conveniência, enquanto vivia outra vida pelas minhas costas. Eu nunca vou entender como você foi capaz de me olhar nos olhos enquanto estava com ele. Nunca. E você, Júlia? Minha filha. Eu nunca poderia imaginar que o meu sangue, aquela que eu carreguei nos braços, protegeria uma mentira tão suja. A traição da sua mãe é uma ferida profunda, mas o seu silêncio me rasgou por completo. Você sabia, e escolheu ficar ao lado dela, contra mim. Escolheu o silêncio, o conforto da mentira, em vez de proteger seu próprio pai. Eu não tenho palavras para descrever o que isso fez comigo. Eu morri no momento em que descobri. Descobrir isso da minha própria filha foi mais devastador do que qualquer coisa no mundo. Vocês me partiram, por isso estou partindo, e vocês nunca mais me verão. Não por vingança, mas porque preciso sobreviver a isso. Preciso me livrar do peso de viver ao lado de quem me destruiu, de quem pisoteou meus sentimentos como se eu fosse descartável. Eu vivi em silêncio por muito tempo. Agora, sou eu quem escolhe o silêncio. Vocês nunca mais verão ou ouvirão falar de mim. Vocês escolheram a traição, e eu escolho a minha liberdade. Vocês ficarão com a culpa, se é que seres tão vis como vocês, sentem culpa. Esse será o seu castigo. Todos os dias, ao olharem para essa casa vazia, lembrarão que foram vocês que me mataram. Não terei mais nada a ver com vocês. Estou recomeçando, e isso não inclui o que restou desta família destruída. Adeus. Para sempre. Carlos. Ao encontrar a carta naquela manhã, Mariana e Júlia ficaram paralisadas. Mariana sentiu o sangue esvair-se de seu rosto enquanto lia. Cada palavra era um soco, cada frase uma ferida aberta. Júlia, em prantos, tentava ler a carta através das lágrimas que escorriam sem parar. A casa parecia encolher ao redor delas, sufocando-as. O silêncio que se seguiu à leitura foi um eco da ausência que Carlos havia deixado, um buraco que nunca mais seria preenchido. Mariana caiu no chão da cozinha, segurando a carta com mãos trêmulas, a culpa e o desespero rasgando-a por dentro. Sempre deu Carlos como garantido, nunca pode imaginar que ele iria embora. Júlia, abraçada ao vazio, entendia agora que tinha perdido o pai para sempre, e que aquele erro jamais poderia ser consertado enquanto culpava a mãe aos gritos. Mas a realidade era uma só. Carlos estava longe, e com ele, a vida que um dia tiveram. Mariana sentiu o chão sumir sob seus pés. O que ela havia feito? A traição, que antes lhe parecia excitante e libertadora, agora pesava sobre seus ombros como uma sentença de morte. Júlia, apavorada, chorou ao perceber que o pai, o homem que sempre cuidou delas, havia partido sem olhar para trás. A casa, antes cheia de conforto e segurança, agora era um túmulo de lembranças, preenchida pelo eco da ausência de Carlos. Carlos, por sua vez, desapareceu. Mergulhou em sua própria jornada de reconstrução, uma jornada de dor, de resistência, mas também de renascimento. Ele não queria vingança no sentido clássico. Sua maior vingança seria sua ausência. A dor delas seria o vazio que ele deixaria, o buraco na vida que nunca poderiam preencher. Ele viveu dias difíceis, mas a cada dia fora daquela prisão emocional, ele sentia sua força voltar. Voltou a correr, a trabalhar, a viver.
E enquanto Mariana e Júlia enfrentavam a culpa, o arrependimento e a angústia de um futuro incerto, Carlos reconquistava sua vida, uma batalha após a outra, provando a si mesmo, e ao mundo, que apesar de seus 50 anos, ainda estava vivo. Mais vivo do que nunca. 10 anos haviam se passado desde aquela noite em que Carlos desapareceu, deixando apenas uma carta que marcou profundamente as vidas de Mariana e Júlia. O tempo, que se diz curar feridas, apenas aprofundou o sofrimento de ambas. Mariana, que inicialmente tentou continuar sua vida com Roberto, logo descobriu o que realmente significava viver ao lado de um homem que não a respeitava. O brilho sedutor que um dia viu nele se apagou rapidamente, revelando o verdadeiro Roberto, manipulador, controlador e abusivo. Cada dia ao lado dele era uma tortura emocional, até que ela finalmente teve forças para deixá-lo. Mas, ao sair de um inferno, percebeu que havia se condenado a outro, a solidão e o peso esmagador do arrependimento. Sua relação com Júlia se deteriorou, Júlia a culpava pela perda do pai e elas mal se falavam e quando falavam, brigavam. Júlia, por outro lado, carregou consigo a culpa de ter traído o pai. Por anos, tentou encontrá-lo, pesquisando em redes sociais, contatando velhos amigos, sempre esperando que ele a perdoasse. A dor do silêncio dele a corroía, mas também a transformava. Ela havia amadurecido, compreendido os erros do passado, e seu maior desejo era se redimir. Agora, aos 30 anos, Júlia havia se tornado mãe. Sua filha, Clara, era um reflexo de tudo que ela queria ser, forte, honesta e, acima de tudo, leal. E foi com Clara nos braços que Júlia decidiu fazer sua última tentativa de encontrar Carlos. Ela finalmente o encontrou. Carlos, agora com 60 anos, vivia em uma pequena casa à beira-mar. O homem que ela viu ao longe, na praia, era um estranho e, ao mesmo tempo, o mesmo pai que ela lembrava. Ele estava mais forte, mais calmo, e acima de tudo, feliz. Carlos havia construído uma nova vida longe do caos que deixou para trás. Havia começado um pequeno negócio local cercando-se de pessoas que o respeitavam e admiravam. Quando ele a viu se aproximando com uma criança no colo, seu coração acelerou. Júlia parou diante dele, os olhos marejados, e, por um momento, o silêncio entre eles parecia uma eternidade. Pai. Começou ela, a voz embargada. Eu não sei se você pode me perdoar. Mas eu precisei vir. Esta é Clara, sua neta. Carlos olhou para a menina, que tinha os mesmos olhos de Júlia quando era criança. Ele sentiu algo dentro dele se quebrar, mas não era dor. Era uma corrente de emoções que o puxava para o passado, mas também para o futuro. Ele não precisava dizer nada naquele momento. Apenas estendeu os braços, pegando Clara no colo, sentindo o calor de uma nova geração em seus braços, e, sem uma palavra, abraçou Júlia. Foi ali, no silêncio naquele abraço, que o perdão aconteceu. Os meses seguintes foram de reconstrução. Carlos e Júlia passaram a se ver com frequência, e Clara rapidamente se tornou o brilho nos olhos do avô. Ele contou à filha sobre sua nova vida, e ela, por sua vez, confessou o quanto havia sofrido por sua ausência. O passado não podia ser apagado, mas eles escolheram seguir em frente, juntos. Quanto a Mariana, o destino foi mais cruel. Ela soube, por Júlia, que Carlos estava bem, mas ele se recusou a vê-la. Tentou escrever cartas, tentou pedir perdão, mas Carlos não respondia. Ele a havia perdoado, talvez, em silêncio, mas nunca a aceitaria de volta. Ela passou o resto dos dias convivendo com o peso do que perdeu, um marido fiel, um homem bom que ela havia destruído por um capricho que só lhe trouxe dor. Roberto, o amante que uma vez representava a liberdade, havia se tornado o símbolo de sua ruína. Carlos, no entanto, estava em paz. Ele havia renascido, e, enquanto caminhava pela praia com sua neta nos braços e Júlia ao seu lado, sabia que seu maior triunfo era sua própria vida. Mariana e o passado eram sombras distantes. Ele seguiu em frente, e nunca mais olhou para trás. Eita coração doido, Sofrência Social Clube, chorei largado.